Bom dia, pessoal. Achei engraçado ele falar senhoras e senhores, é quase senhora e senhor, né? Essa hora da manhã é complicado, mas eu agradeço a vinda de vocês, o esforço de acordar para escutar sobre computação forense e segurança de informações num sábado e tal. Bom, já me apresentou, sou Tony Rodrigues. Acho que a coisa mais legal de falar é a respeito do Octane Labs, que é um grupo que é um grupo de estudos e de pesquisa sobre computação forense, open source, mas eu vou falar melhor disso no final, beleza? Vamos andar um pouquinho, porque tem 150 slides, e o Rafael quer me matar por conta disso, mas a ideia é a seguinte: a gente vai falar sobre antiforense. Antiforense, eu já falei sobre esse assunto no H2HC de 2009, algumas coisas mudaram de lá para cá, por isso que vale a pena conversar de novo sobre esse assunto. Uma das coisas é que, embora naquela época não fosse um assunto especificamente de pesquisa, a maior parte das técnicas e antitécnicas a gente não encontrava uso comum. E agora a gente já encontra. Isso aqui é uma parte de um texto, de um estudo da Kaspersky a respeito desse vírus, desse malware de Kill, e mostrando como ele com certeza usou uma série de situações envolvendo antiforense. E na prática a gente viu isso no Stuxnet, a gente está vendo isso com muito mais intensidade hoje. Por isso que o assunto vale a pena ser revisto. Então a gente criou o Antiforense Reloaded com a briga entre Neo, do Matrix, e os agentes. E a ideia hoje é brincar e falar a respeito de antiforense. Essa é a nossa agenda. E antes de começar especificamente, eu queria começar a falar sobre os top 5 em antiforense. A gente faz estudos a esse respeito e a gente sempre detecta situações onde acontece a antiforense com muito mais ênfase, eu diria, né? Essa frase, inclusive, ela é a melhor frase que define a característica da antiforense, né? Log. Para que log? Eu não achei que não servia para nada, então eu apaguei, né? Uma frase muito sábia, alguns administradores fazem isso. A primeira, o quinto lugar, um camarada aqui que não se liga muito em fazer organização de fios, né? Em quarto lugar, a pessoa que acha que não, eu vou ali queimar um CD, queima um CD ali para mim e tal, ele leva essa questão muito a sério. Em terceiro, está um pouco escuro, até para ajudar no sono do rapaz, né? Mas isso aqui é o operador de CIEM da sua empresa, né? Está lá atentamente olhando os eventos que estão acontecendo. Esse camarada, ele tem um problema, ele acha que é tatu. E o number one, que usa muito bem os recursos, e usa com equilíbrio os recursos de TI. E apesar dessas coisinhas todas, a gente às vezes pensa, pô, por que eu vou falar de antiforense se a gente tem artistas que fazem essas coisas? E a bem da verdade, às vezes você chega num lugar e a forma... Pô, cara, obrigado. A forma como a infraestrutura é tratada, você nem precisa de antiforense, porque já fizeram o trabalho contra você, né? Mas, apesar disso, a gente vai falar das partes mais técnicas. Antiforense é, basicamente, você explorar vulnerabilidades que existem ou numa ferramenta voltada para a computação forense ou numa metodologia que é usado em computação forense ou investigação digital. Existem diversas técnicas. A máxima da antiforense é dizer o seguinte: antiforense, ela busca detonar de alguma forma a informação. Porque informação, ela é vestígio. E nós, peritos, investigadores, nós vivemos de encontrar vestígios. Os vestígios, eles contam a história daquilo que aconteceu num determinado device, numa máquina, e é através dos vestígios que você consegue detectar o que aconteceu. Se você elimina os vestígios, se você trabalha a informação e coloca nela, ou subverte, ou elimina, ou oculta, você está aplicando antiforense. Qual é o impacto disso? O que
quem aplica a antiforense está querendo obter o quê? Ele pode estar querendo atrasar uma investigação, ele pode ter o objetivo de esgotar os recursos de uma investigação. A gente não tem recurso infinito, você não tem tempo infinito para uma investigação, você tem prazo, você tem um volume específico de horas para trabalhar numa investigação, você tem gente específica, você tem orçamento para trabalhar numa investigação, e se uma técnica de antiforense consegue atrasar uma investigação, ela pode esgotar um recurso e aquela investigação pode ter que parar. Ela pode ter um impacto de levar a conclusões erradas, esse aqui é um dos mais perigosos, e ela tem também, em alguns casos, a intenção de inviabilizar completamente. O que a gente usa, né, em termos de princípios, né, em termos de teoria, o que a gente usa a respeito de antiforense? O que a gente pode comentar melhor a respeito de antiforense? O maior deles, aquilo que esclarece com mais, e que é mais conhecido, é o princípio de Locard. Diz que quando dois itens entram em contato, eles trocam material. Isso, inclusive, é princípio para qualquer outro tipo de forense. É o famoso vestígio. Se algo é feito, quem fez e quem recebeu a ação trocam algum tipo de material. Informação, vestígios, enfim. Isso é o princípio de Locard. Com isso, eu tenho uma certa garantia de que mesmo que aconteça a antiforense, eu em algum ponto vou encontrar rastros do que aconteceu. Existe um cara chamado Harlan Carvey, é muito conhecido no meio de computação forense, um americano, autor de livros e tal, ele fala muito sobre forense de registry. Ele lançou o que ele chama de corolário de Harlan, que é o seguinte: a ausência de vestígios já é por si só um vestígio. Então, se você está trabalhando numa investigação e estranhamente você não encontra nada, isso por si só já pode ser considerado um vestígio de que técnicas de antiforense foram usadas. E eu, meio que de brincadeira, criei o que a gente chama de paradoxo da antiforense, que na verdade diz o seguinte: ao subverter, ocultar ou eliminar vestígios, você produz mais vestígios. E isso é uma grande verdade. Porque quando você toma ações de antiforense, seja para apagar, para ocultar determinada prova, essas ações que você toma também deixam vestígios. E isso, de certa forma, ajuda quando você está trabalhando no sentido de desfazer ou detectar algo que foi feito com técnicas de antiforense. Eu costumo falar também que a correlação ela é algo que vem a nosso favor. E para explicar melhor a correlação, eu falo o seguinte: um incidente ele é composto por várias operações. Na prática, cada operação ela é composta por uma série de ações, que por sua vez, cada ação deixa não apenas um vestígio, mas vários. Quando você realiza uma determinada tarefa, qualquer, no teu computador, não pense que você deixa apenas um vestígio de que aquela tarefa foi executada. Você deixa vários. E ao deixar vários, a gente entra no aspecto da correlação, porque na prática, quando eu atuo fazendo uma antiforense em cima de um grupo de vestígios ou de um vestígio só, eu tenho uma série de coisas que podem acontecer. A primeira delas é que existem vestígios fora do controle do atacante. Ou seja, tem determinadas situações que eu não consigo eliminar, subverter ou esconder, mesmo que eu tenha controle de admin, por exemplo, numa determinada máquina. A outra coisa é que existem vestígios que o atacante desconhece. Ele às vezes sabe que ele tem que apagar o log X, que ele tem que apagar a entrada não sei o quê, que ele tem que mexer na tabela tal, mas ele não sabe que tudo aquilo que foi feito também deixou uma outra entrada num arquivo de controle do NTFS, por exemplo. E o fato dele desconhecer isso vai trabalhar a favor do perito, porque eu vou achar aquele cara, se obviamente eu conhecê-lo. E também tem o detalhe do paradoxo que eu comentei anteriormente. As ações de antiforense, elas vão produzir os seus próprios vestígios. E esse, o próprio atacante não consegue tirar. Ok, pessoal?
Todo mundo acordado? Apesar de ser madrugada ainda? Bom, vamos falar então especificamente das técnicas e das antitécnicas, né? Técnica de timeline é uma técnica de computação forense, investigação extremamente utilizada. A ideia é você fazer um sequenciamento dos eventos de disco. Cada arquivo ele possui o que a gente chama de timestamps, são os MAC times. E quando você ordena esses caras, esse MAC time significa a data de último acesso, de última modificação, de criação, e no caso do NTFS, você tem a data e hora, né, da última modificação da entrada de registro dele, lá nos metadados. Quando você ordena isso aqui e trabalha em cima disso, você sequencia todos os eventos que aconteceram no teu disco. E isso é extremamente útil, uma série de questões. Você consegue determinar o T0 do ataque, ou seja, o momento que o ataque efetivamente começou. Você consegue, usando a timeline, estabelecer o que a gente chama de window of exposure, ou seja, quanto tempo a minha empresa ou aquele ativo ficou exposto. O tempo onde você foi efetivamente atacado, ou seja, o T0, até o tempo em que você efetivamente atuou fazendo a contenção. Nesse período, o efeito, o impacto do ataque, ele estava ocorrendo. E aí você estava exposto. Então, são métricas de resposta a incidente. A profundidade do ataque também é outra coisa. Como é que eu consigo definir o que foi afetado na minha infraestrutura? Eu também conto com a ajuda da timeline. Outra coisa, eu preciso localizar, isso aqui é fundamental, localizar a causa raiz. Porque se eu não localizo a causa raiz, eu tenho grande probabilidade de sofrer aquele incidente de novo. Porque se eu não trato a causa raiz, aquele mesmo problema pode ser novamente explorado. Isso tudo eu posso usar na timeline. A timeline tem essa cara, né? Isso aqui é uma timeline específica, com um monte de MAC times explicando. Esse é o arquivo que gera esse tipo de visualização aqui. E também, aquela visualização, digamos assim, é uma visualização trabalhada, né? É mais para exemplificar o ponto exato que você está pesquisando. Mas, em geral, esse é o formato que a gente trabalha visualizando e pesquisando. É muito comum fazer isso no Sleufkit, por exemplo. Bom, como é que eu aplico uma técnica de antiforense relativa a isso? Eu altero o MAC times. Por quê? Porque quando eu faço isso, os arquivos, são arquivos suspeitos, arquivos que eu trabalhei, eles de certa forma vão sair do radar. Porque quando você monta uma timeline, você tem mais ou menos a estimativa de quando aconteceu o ataque. Então você filtra a timeline e passa a observar os eventos item a item. Se você joga aquele arquivo, que é um arquivo suspeito que você manipulou, para uma data e hora completamente fora daquele campo de suspeita, você atrapalha a investigação. Você retira uma peça que pode ser fundamental no momento que você está pesquisando. O grande problema é que, para fazer isso, eu tenho API para alterar essas MAC times. Eu tenho duas APIs aqui, e quem faz uso delas? Um exemplo, Timestomp, lá do Metasploit. Você diz, inclusive, você pode zerar a hora completamente, a data e hora, ou você pode dizer, olha, eu quero que coloque a hora tal, 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 tal. Como tem API, tem muito malware hoje fazendo esse tipo de técnica, ou de antitécnica. A anti-timeline, ou seja, a técnica que você revida isso, até então, era conhecido como o uso dos MAC times do $filename. O que acontece é o seguinte, aqueles MAC times que eu comentei, ficam num atributo chamado Standard Information do NTFS. Só que o NTFS também duplica esses mesmos timestamps em outro lugar. E era muito comum você usar esse cara como referência, porque para ele não tem API. Apenas internamente, de acordo com você movendo ou copiando o registro, o arquivo, melhor dizendo, é que você tem alteração nesse MAC time específico. Então ele, digamos assim, fazer um timeline pelos atributos, pelo MAC time do atributo $filename era o que era usado até então. O problema é que isso é falho.
Porque depois que a gente faz algumas pesquisas, você consegue perceber, aí eu chamei de anti-timeline, que é o seguinte, eu consigo ir na tabela que a gente chama de dólar MFT, a tabela de alocação ou de metadados de um arquivo do NTFS, e eu consigo mapear exatamente o ponto onde o MacTimes do $FileName está. Eu mostro uma formuleta aqui, não vou entrar em detalhes, depois vocês vão ter esse material e pode dar uma lida com calma, mas a questão é o seguinte, existe não só um algoritmo para isso, mas com essas fórmulas eu consigo exatamente identificar onde os caras estão. Eles estão no offset 8 do atributo FileName. Quando eu encontro esses caras, se eu encontrei, eu consigo adulterá-los. Ou seja, aquela premissa lá atrás de que, apesar de que eu não tenho API, então eu posso confiar nesses caras, essa premissa está errada. E isso ainda é falado em muitos lugares. Ah, você quer reajustar em casos de antiforense contra MacTimes, usa os MacTimes do $FileName. Negativo. Isso não é confiável por conta dessas coisas aqui. Ou seja, se a gente pode localizar, a gente consegue trocar. Aqui eu dou apenas uma ideia, você consegue obter alguns parâmetros para poder fazer isso usando o software livre do SleufKit, né? O FSStat, você consegue os parâmetros iniciais de tamanho de bloco, tamanho da entrada na MFT, e o iFind localiza o inode do teu arquivo pelo nome. Se eu tenho essas informações, eu aplico naquela formuleta, monto o algoritmo e consigo adulterar ou apagar, ou fazer o que quer que seja, o meu MacTimes. Ok, pessoal? Bom, e agora? Existe solução para isso? Quando a gente envolve, inclusive, os MacTimes do FileName? Existe. Hoje temos um conceito de Super Timeline. Super Timeline é uma extensão da timeline normal, onde você deixa de considerar apenas os MacTimes de disco. Você usa uma série de vestígios além daqueles, última data de criação, data de última modificação, último acesso, você vai usar uma série de coisas. Que coisas são essas? Outros arquivos de controle do próprio NTFS, ou do próprio sistema de arquivos. Você usa logs de antivírus, você usa arquivos que dão suporte ao sistema operacional. Por exemplo, você faz parsing de um arquivo chamado prefetch, e ele tem um monte de timestamps lá dentro. Você usa esses prefetch aqui. Os eventos que ficam registrados lá e você consegue acessar no Event Viewer, eles têm data e hora, então você consegue ordená-los. As chaves do registry também tem MacTimes, então você consegue pegar, não tem todas, mas tem algumas. Você consegue pegar essas chaves e ordenar e sequenciar. Ok, por que eu faço isso? Porque na prática, o ataque é bem específico, ele é focado em alterar as MacTimes dos arquivos. Então eu consigo, quando eu analiso um relatório baseado na Super Timeline, que eu posso obter com esse software aqui, ó, Log to Timeline, eu vou encontrar alguns pontos que estão estranhos, eles vão chamar a atenção porque eles não deveriam estar na ordem que está se apresentando. Isso aqui, por exemplo, é uma amostra de todos os itens até então que podem ser estruturados, retirados em termos de data e hora e tratados na Super Timeline. Você pode ver que não é uma coisa tão pouca, né? Você consegue estruturar uma série de ações. Na prática, eu até vou comentar mais à frente, mas você tem situações onde alguém adultera um arquivo, mexe na timeline dele e esse cara aparece completamente fora de contexto. Se está fora de contexto e você tem um contexto muito bom, porque você está reunindo o contexto praticamente da máquina inteira e até fora da máquina, você consegue detectar que algo estranho aconteceu com aquele cara. Outra técnica de forense interessante é a técnica de filtragem, onde o objetivo é você manter o foco. Você está fazendo uma investigação e, de acordo com a tua suspeita, você tem que verificar todos os arquivos de som da máquina. Eu preciso me preocupar com arquivo de texto? Não. Então, eu vou focar e vou tentar separar naquele disco os arquivos que são arquivos de áudio,
para que eu possa analisá-los com mais calma. Isso a gente chama de filtragem, filtragem de arquivos. Você tem duas formas. Você faz ou pelo tipo, que foi esse exemplo que eu dei agora, ou então você faz por hash, onde você consegue identificar determinados arquivos porque eles têm o mesmo hash do que você está procurando. Isso significa que aquele cara é uma cópia do cara que você tem. Na prática, além do foco, a minha ideia é que eu seja alertado se algum arquivo que eu considero malicioso está naquele conjunto. É só você imaginar o seguinte, hoje você chega praticamente na casa quase dos milhões de arquivos num HD normal aí, de quem faz um uso contínuo. Então a gente tem que ter uma ferramenta ou uma técnica que faça com que você separe esses caras e foque naquilo que é interessante. Aqui um exemplo da filtragem que eu comentei, em cima ele está filtrando arquivos de áudio, isso aqui é uma saída do Sorter, é um software livre, aqui um encase alertando que ele achou um grupo de arquivos que são reconhecidos como malware. Ele achou por conta do hash que bateu. Qual é a antifiltragem? Como é que eu combato? Qual é a técnica de antiforense para essa técnica de filtragem? A primeira, que não funciona, não engana mais ninguém, era trocar a extensão do arquivo. Eu troco a extensão e aí você enganava algumas pessoas. Isso já é coisa velha, ninguém mais acredita. Aí evoluíram nesse sentido. Altera-se agora o Magic Number do cabeçalho. O Magic Number é a assinatura do arquivo, ele vai indicar o tipo real. E esse tipo de truque ou técnica, ele é incomum ser usado por atacante, mas ele é muito comum para o cara que tem alguma coisa a esconder na própria máquina. Então ele realiza alguma atividade legal na máquina dele, ele não quer deixar aqueles vestígios, aqueles arquivos, o que ele faz? Ele descaracteriza o arquivo fazendo isso aqui. Um exemplo, esse cara aí é um executável, a assinatura dele, um MZ maiúsculo nos primeiros 2 bytes. Se você troca, no caso aqui troquei por AZ, muitos programas já não vão mais identificar esse cara como um executável. Esse outro exemplo aqui é ainda mais curioso. Eu faço o contrário, eu pego um arquivo que é texto, coloco o MZ no início e ele já passa a ser detectado como se fosse um executável. Porque eu troquei as assinaturas. Isso é mais efetivo? Engana uma boa parte dos softwares ainda. Como é que a gente faz a antitécnica? Como é que a gente combate essa técnica de antiforense? Primeiro, o Super Timeline. Porque o Super Timeline, vocês vão ver que ele é um salvador, ele ajuda em muitos casos. Por quê? Porque ele também vai mostrar elementos que estão fora de contexto. Eu dei um exemplo aqui. Você tem o prefetch do Word indicando que o Word foi executado num determinado momento. E o evento seguinte é o acesso a um arquivo DAT, e arquivo DAT não é manipulado pelo Word. Por que aquele acesso aconteceu? É algo a ser explicado. O esperado seria um arquivo .doc, .docx, enfim, só que aquela extensão não está batendo. Esse tipo de coisa é uma forma de você detectar que foi alvo, que houve alguma coisa envolvendo antiforense na sua análise. Esse software, TRID, ele pode ajudar em alguns casos, em outros ele também é enganado. Agora, eu achei uma coisa muito bacana sobre isso, que é isso aqui, entropia. Tem um grupo estudando isso, e eu quero ver se eu consigo iniciar essa pesquisa também no Octane Labs, que faz o seguinte, ele calcula a entropia do arquivo. E eles têm umas séries estatísticas onde eles conseguem determinar tipos reais do arquivo, eles seguem uma determinada média, um determinado padrão de entropia. E esse estudo, ele não é um estudo voltado para forense, e a dificuldade deles ainda está em determinar o tipo do arquivo pela entropia dele. Mas algo que eles conseguiram e que nos interessa muito é o contrário. Eles conseguem dizer o seguinte, olha, esse arquivo tem a extensão JPEG, mas eu consigo dizer com 100% de certeza que a entropia dele não é de JPEG. E isso para nós é interessante. Pode não ser para a pesquisa deles, mas para determinar que eu fui alvo de antiforense, é super interessante. E aí eu não tenho essa de ser enganado no TRID e outros caras. É mais um reforço. Ok? Com relação ao hash, o hash ele tem uma característica, principalmente esses hashes, algoritmos de hashes mais comuns,
o SHA-1, o MD5, que são mais usados, se você alterar um simples bit, o hash vai mudar completamente. E aí qual é a técnica? Ele muda alguma coisa que seja inócua para o arquivo, mas que o hash dele mude completamente. Se aquele arquivo é um arquivo conhecido, a gente chama de known good, ele não vai mais ser filtrado. Se eu fizer isso no disco inteiro, eu vou ter como resposta a ser analisada milhões, milhares de arquivos, porque eu não vou filtrar nada para fora. Ou então, os arquivos que eu gostaria de ser alertados, eu não vou mais ser alertado, porque o hash não vai mais bater. Isso se eu mudar um bitzinho do arquivo. Aqui o impacto que eu comentei, e existe um software, ou existia, esse cara não sumiu, ninguém mais acha, que estava no projeto do Metasploit, chamado Transmogrify. Ele fazia exatamente isso, ele pegava todos os executáveis, ia lá num determinado offset e mudava. Isso ficava no cabeçalho, e isso não fazia a menor diferença, o cara roda numa boa, vou mostrar onde é. E a partir daí o resto do cara não bate mais, e por não bater, o que acontece? Você não consegue filtrar esse cara. Então, todos os arquivos executáveis, DLLs, do sistema operacional que já foram mapeados, deixam de ser reconhecidos. E aí você precisa se preocupar com esses caras também. Isso é a técnica de antiforense voltada para essa filtragem. Só que aqui, nosso agente Smith está comentando o seguinte, nem precisa do Transmogrify. Se você modificar esse byte aqui, o offset 69 em hexa do arquivo executável, pode botar qualquer coisa, vai passar despercebido e vai aplicar essa técnica aqui. Aqui é um exemplo do que eu estou comentando. Você tem o cabeçalho do executável, aquela famosa frase, né, esse cara não pode rodar em DOS Mode, você troca o IN pelo ON e acabou-se a detecção por hash. Muito simples e eficiente nesse sentido. Bom, como é que eu posso trabalhar numa imagem que tenha recebido esse tipo de ataque e usado a antiforense? Existe um software que aplica uma técnica chamada fuzzy hash, ou hash fuzzy, que é o SSDeep. Esse cara, ele não vai dizer se ele é igual ou não, que é o caso do hash comum. Ele também tem o parecido. Fulano de tal é tantos por cento parecido com a amostragem que você me deu. Com isso, se eu tenho um hash set, ou seja, um conjunto de hashes calculado previamente nessa ferramenta, ele vai me dizer, eu vou rodar, e ele vai me falar, ó, esse cara é parecido com a DLL tal do Windows, esse cara aqui é parecido com o executável tal do Windows, esse cara... Aí você vai começar a ter muitos caras que eram para ser iguais e não são dados como parecidos. Isso é um grande indicativo de que você passou, aquele item, aquela imagem passou por antiforense. Agora, outro ponto que me ajuda nesse sentido é o seguinte, no System 32, eles são diretórios específicos, e quando os atacantes fazem essa técnica, que é meio incomum até de ser encontrada, mas fazem, quando eles fazem isso, eles aplicam em todos os diretórios. E aí, qual é a jogada? A razão de arquivos desconhecidos e conhecidos nesses diretórios, ela é mais ou menos fixa. Porque, em geral, você não joga log lá dentro do System 32 e do System. Isso significa que se você pegar e calcular, né, você passou a filtragem, deu um volume de desconhecidos muito alto nesses dois diretórios, pode ser que você tenha sofrido, aquela imagem tenha passado por técnicas de antiforense. Isso é uma boa maneira de você detectar. O legal é o seguinte, se você detecta, e como isso é feito em escala, é um programa que faz, você pode pegar um exemplo, um programa, pegar uma amostra daquela mesma versão e fazer uma comparação e identificar exatamente qual foi o byte que foi modificado. Isso significa que você, com um certo grau de segurança, pode reverter a ação e, finalmente, conseguir fazer uma boa filtragem. O wipe. Quem já usou o wipe aqui, pessoal? O wipe é um software legal, né? Para que ele serve? Ele vai fazer o que a gente chama de deleção segura. Ele joga ou zeros ou dados aleatórios em cima do conteúdo do arquivo, porque quando você normalmente apaga um arquivo, o arquivo fica lá, o conteúdo fica no disco.
E o wipe é para você impedir que isso aconteça, impedir que alguém consiga acessar. Você quer apagar o cara de verdade. E System Cleaners? Quem já usou? Isso aí a ideia deles é para que você consiga manter a sua privacidade. Você quer apagar os cookies da máquina, você quer apagar o histórico de navegação de internet e uma série de outras coisas. Existem programas que fazem isso e limpam a máquina para você. Tem alguns aqui, CCleaner, Evidence Eliminator, System Soap. A ideia, pessoal, é que esses softwares, ou essa técnica, ela é legítima. Só que essa, junto com aquela que eu comentei dos MacTimes, as duas são as duas técnicas mais utilizadas na atualidade em relação à antiforense. E pode ver que é uma técnica, de certa forma, simples, mas ela é bastante eficiente. A gente chega a chamá-la de um canhão. Porque o que eles fazem? Eles eliminam completamente os vestígios da máquina. Sobretudo, eles fazem uma sobrescrição dos dados que você está tendo. Então, eles trocam o conteúdo inteiro, em alguns casos também trocam o nome e trocam o MacTimes. E aí você não acha mais nem o conteúdo e nem as referências para o cara. Ela não só é muito utilizada por atacantes, mas por aqueles indivíduos que também querem esconder na própria máquina as suas ações ilícitas na maior parte do tempo. E aí, como é que a gente faz com relação a isso? Primeiro caso, para detectar essa técnica, obviamente, ela é bastante ruidosa. Porque no momento em que eu não acho nada, lembra lá do corolário do Harlan? Eu já tenho um vestígio. O fato de eu não encontrar nada numa máquina significa que foi passado antiforense nela. Nada no sentido assim, os vestígios mais comuns, não tem nada que explique o que aconteceu de verdade na máquina, né? Outro ponto é você localizar arquivos que foram apagados, ou seja, eles estão em locais não alocados do disco, e esses arquivos, eles estão com nomes completamente aleatórios. Isso é um vestígio de que um dos system cleaners que eu listei um deles foi utilizado. Arquivos recent, são atalhos. Você pega aí a data do recent mais antigo, se você teve uma situação de antiforense rodada na máquina através dessa técnica aqui, você vai perceber que tudo que foi anterior a esse cara foi deletado, porque esse cara, o recent, o diretório recent, é um diretório que é apagado. Algumas chaves comuns inexistem, estranhamente. User Assist, por exemplo, é uma chave que tem em qualquer registry. Aí você vai abrir lá, não tem ou tem muito pouca informação. Isso é outra evidência de que usaram um System Cleaner. É possível recuperar, pessoal? É difícil, mas não é impossível. A primeira técnica de recuperação disso a gente chama de recuperação indireta. A recuperação indireta é o seguinte: você está preocupado em apagar completamente um arquivo doc. Usa, no final você vai lá e acaba com aquele arquivo, faz um wipe. Só que você se esqueceu que o Word gera aquele til, não sei o que é um arquivo temporário de recuperação. Então, às vezes, não é incomum você não achar nenhum vestígio do arquivo original que foi manipulado, mas, em contrapartida, você acha o arquivo que seria o backup feito pelo software que o manipulou. Então, você recuperou indiretamente o conteúdo do arquivo. Pode não recuperar todo, mas vai recuperar alguma coisa. Outro, você pode estar monitorando a rede em algum momento, e aí você aciona o PCAP do teu sniffer, e pode recuperar, por exemplo, os arquivos que foram downloadados para a máquina, usados, normalmente arquivos maliciosos, e em seguida apagados via wipe. Se você fizer isso, você pode ter acesso ao arquivo lá no seu PCAP. Eu consigo recuperar o nome e outros metadados, como o MacTimes? Consigo. Tem estruturas do NTFS, eu não vou entrar em detalhes dela, mas temos estruturas, entre elas o $30 e o $logfile, que você consegue mapear o nome antigo de um determinado arquivo. Você consegue achar, esse arquivo ele tinha o nome X e ele foi renomeado para Y, incluindo as datas e MacTimes dele. É possível recuperar o conteúdo ou parte? Tem duas técnicas, eu conheço essas duas, talvez existam outras.
A primeira delas é o uso do Index Service. Quando você, principalmente do Vista em diante, a máquina ela tem um indexador. Todo arquivo que você joga lá dentro do teu disco, ele é indexado e as strings vão parar num banquinho de dados desse serviço. É o Index Service. É possível, em alguns casos, você conseguir recuperar o conteúdo quase que completo de determinados arquivos, acessando este banco e ordenando. É fácil? Não, é uma técnica mais difícil, mas é possível. A outra, que depende de estar acionado, é o conhecido como Volume Shadow Copy. É uma estrutura que mostrando o tempo, 5 minutos, tem coisa dessa ainda. Olha só, a gente tem no Volume Shadow Copy uma espécie de recuperação rápida. Ele guarda internamente as diferenças que foram aplicadas ao arquivo. O Windows, se eu não me engano, dedica alguma coisa entre 15% do disco para manter essa estrutura. Se alguém tem isso ligado e a máquina foi alvo de antiforense dessa técnica, você pode recuperar a Volume Shadow anterior e lá vai estar o conteúdo do arquivo antes dele ter sido feito o wipe e apagado. Aqui é um exemplo de um parsing do $logfile, onde você pode ver o nome antigo e o novo. Repare que o nome novo, todos eles estão aleatórios. Isso é um grande indicativo de ataque de antiforense. Aqui, o Volume Shadow, você consegue pegar um desses caras, você vai olhar a data, você monta, escolhe um mounting point lá dentro do próprio, um diretório qualquer, monta aquela Volume Shadow lá, monta a atual e faz a comparação. E isso é fácil de fazer um script, por exemplo. Todo mundo que não está na atual e está na antiga, eu quero olhar com mais calma. De repente você consegue, nesse caso, acessar o conteúdo que foi apagado com o wipe. A gente está entrando no finalzinho da palestra. Vamos falar de forense de memória. É um assunto que é bastante estudado hoje em dia. Quando a gente fala em forense de memória, a gente fala em 2 estágios. O primeiro é a coleta, é fazer o dump da memória. O segundo é analisar aquilo que você efetivamente coletou. Eu listo aqui alguns softwares que fazem dump de memória, os mais conhecidos são do Matheus Switch, já palestrou para a gente no H2HC, não sei se ele vem esse ano, mas enfim, o Dumpit, o Win32DD, são vários utilitários bastante eficientes para esse tipo de ação. Aqui está uma tela dele, do Dumpit, aqui do Memorize, que é de uma empresa chamada Mandiant, também um expoente nessa área. E para análise, ou seja, para que eu pegue aquele conjunto de dados que foi feito o dump e analise o que tem lá dentro, eu tenho esses caras aqui. Vocês devem ter notado que eu só estou listando software livre. Software comercial, tem outros também, Case deve fazer, enfim, mas eu não os uso. Volatility, de todos, ele é, eu diria, o mais... ele é o melhor. É o mais eficiente, é o que é atualizado com mais frequência, enfim. Esses outros aqui são versões limitadas de um software comercial, né? Tem o HBGAR Responder Community Edition e esses 2 da Mandiant, sendo que esse aqui é focado em malware. Essa é a tela dele, é o headline. Essa é a tela do Volatility, é praticamente linha de comando, né? E o HBGAR Responder também tem uma tela bem bacana e tal. Todos 3 são... ou 4 são muito bons. Mas a gente vai falar que eles têm problemas. Primeiro vamos focar na coleta. Quando você trabalha em antiforense de memória, você tem 2 formas de trabalhar. A primeira delas é evitar a coleta. E nesse sentido, eu também tenho 2 técnicas. A primeira técnica, e todas elas usando o rootkit, ela diz o seguinte: monitore o que está acontecendo na máquina. Se você perceber o software XYZ sendo carregado, não deixe. Isso é essa técnica que eu descrevo aqui, e tem uma prova de conceito lá do Meterpreter Script. O que o cara faz? Ele fica lá na memória, bonitinho, escondido, percebeu que um daqueles softwares de coleta está tentando carregar o driver que vai fazer o dump, ele bloqueia essa carga. E aí você não consegue fazer a coleta, não consegue fazer o dump.
Isso não é uma técnica muito boa, porque a gente chama de técnica ruidosa. Uma técnica antiforense eficiente, ela tem que ser o mais escondida possível. Não é o caso desse cara aqui. A outra técnica é uma técnica que o Rubira e o Balestra escreveram na revista Hacking Nine, já tem aí acho que 2 anos, que eles comentaram o seguinte: é possível você fazer um rootkit que atue no nível de kernel e ele vai ficar lá escondido. Na hora em que ele perceber um dump de memória, ele vai se filtrar do dump. Ou seja, na hora que o dump estiver colhendo a porção das páginas que ele está usando, ele bota qualquer coisa lá para ficar oculto. Esse cara é extremamente... essa técnica é extremamente eficiente nesse aspecto. Tá? Aqui é uma tela do script lá do Meterpreter. Bom, como é que a gente tenta impedir essa anticoleta? A anticoleta é uma coisa ruidosa e acho até por isso ela ficou em prova de conceito. Na verdade, porque a técnica é meio simples e a antitécnica também é. Eu simplesmente preciso ter nomes aleatórios no meu driver e no meu utilitário. Então eu pego lá o dumpit, mudo o nome dele para qualquer outra coisa, isso na minha caixinha de ferramentas, e a gente tem que ter uma implementação onde o driver que ele vai subir para a memória também tenha um nome aleatório. Porque o script ele usa o nome para reconhecer que o dump está acontecendo. Então, se você bota um nome aleatório, ele não consegue mais te identificar, você consegue evitar essa técnica. E aí ele não consegue impedir a carga do driver. Como é que eu também detecto a presença do rootkit? O rootkit tem uma coisa curiosa. Ele não pode estar na memória da tua máquina ativo sem fazer nada, concorda? Dizem que é o mesmo dilema do sniper, do atirador de elite. Ele fica escondido e na hora que ele tem que atirar, ele também se revela. O rootkit tem a mesma situação. Quando o rootkit precisa atuar, ele se revela. Acabou, canta para subir, é ótimo. O rootkit ele se revela quando ele atua, quando ele faz algo. E nesse momento, você, fazendo as tais correlações que eu comentei no início da palestra, você consegue o detectar. Uma outra coisa, como é que eu detecto se ele tem o controle, entre aspas, da máquina e ele se esconde? Eu detecto por coisas que ele não tem controle. Então, log externo, pcap de sniffer externo, porque ele consegue apagar as conexões que a máquina está fazendo, mas ele não consegue apagar o sniffer que eu tenho lá fora que está acusando. E olha que coisa interessante, você vai ter uma lista de conexões da tua máquina e uma lista lá no pcap. No pcap tem 5 conexões, 5 IPs, que na tua máquina não aparecem de jeito nenhum. Se você fizer um pente fino nisso e ver que você tem razão e que a tua busca não tem nenhum engano, isso é um indicativo de que tem um rootkit lá dentro atrapalhando ou obfuscando a sua forense de memória. Ok? É o que eu chamo aqui de referências sem correspondência, seja em processos, conexões, etc. Agora, como é que a gente consegue um dump real? Nesse caso, da técnica do Rubira e que o Balestra, essa técnica que eles escreveram. Bom, primeira coisa, eu vou estar suspeitando de problemas quando eu fiz a minha análise. Eu tenho a imagem do disco. Não quero partir para a imagem e analisar a imagem inteira à busca de um provável rootkit. O que eu faço? Eu crio uma máquina virtual, jogo ela em modo suspenso, e dependendo da máquina virtual que eu estiver usando, em alguns casos eu vou ter que mandar salvar o estado, em outras ele já salva automaticamente. Pego o arquivo de memória que o estado foi salvo. Porque quando eu faço isso, eu montei uma máquina virtual que deu boot com a imagem que eu tinha. Então, aquele rootkit vai estar ativo naquela máquina virtual. No entanto, ele não consegue impedir de aparecer no dump que eu vou ter neste arquivo aqui de estado. Com isso, eu consigo pegar esse cara, fazer a análise dele. Existem ferramentas de análise que ou vão converter ou vão aceitar esse formato de arquivo, e a partir daí eu descubro os binários do meu rootkit, aí é a análise de binário e você vai conseguir chegar no teu objetivo. Ok? Ou seja, é uma técnica muito boa, muito eficiente, mas não é impossível do perito se safar dela, né?
Uma outra técnica muito nova, estou terminando, prometo, tá? Uma outra técnica muito nova e extremamente bacana na concepção dela foi apresentada agora recentemente, em março, na Black Hat da Europa. O cara sacou o seguinte: como é que as ferramentas elas trabalham? Vou falar disso aqui. Elas dependem de algumas operações que são consideradas críticas. Que operações são essas? A tradução do endereço virtual, o processo de determinar quem é o SO daquele dump de memória e o relacionamento, a listagem dos objetos de kernel. Essas três operações, todo mundo que faz análise de memória tem que fazer. Quando você faz análise de disco, o NTFS, o FAT, etc., eles têm especificações, você sabe onde está cada coisinha. Na memória você não tem isso. Você tem que, naquele conjunto de bytes, você tem que localizar determinadas estruturas, e essa localização ela varia conforme o sistema operacional, então você tem que conseguir dizer que versão de sistema operacional é aquele dump, e a partir disso, de localizar essas estruturas, você começa a localizar as outras, e aí você desenha a estrutura completa daquele dump. E o que o cara fez? O que ele bolou? Será que eu consigo subverter essas buscas? Será que eu consigo atrapalhar essas operações críticas? Consigo. Ele chamou isso de abort factors, e ele disse o seguinte: são pequenos bytes, na verdade 1 byte, que você muda em algumas estruturas em memória, em tempo de execução, não dá pau, e quando você faz o dump, quando você tenta analisar aquele dump, você não consegue. Isso aqui é uma listagem de cada abort factor que ele identificou, tanto por operação crítica, quanto por ferramenta de análise. Qual é o ponto no fim dessas coisas? Ele criou um rootkit que faz essas alterações. As alterações não podem dar tela azul, e aí ele conseguiu achar, olha, se eu mudar o byte tal da estrutura tal, se eu mudar não sei o que, se eu mudar não sei o que, eu consigo esse efeito. Ele conseguiu, e isso é uma técnica extremamente eficiente, porque durante a análise, eu não consigo achar o SO daquele dump. Eu não consigo achar outras estruturas importantes, então eu não consigo fazer a análise. Olha como é que fica a tela do volatility quando ele está tentando. Os outros da pau, dá umas mensagens loucas lá, enfim, você não consegue. Como é que eu detecto que isso pode ter acontecido no meu dump? Né? Primeiro, a incapacidade de indicar o profile. O profile é o SO que rodou. Segundo, mensagens de erro sem ser específicas, é aquela mensagem genérica. Outro, comportamento, isso aqui é uma regra geral, comportamentos não explicáveis pelos vestígios. Isso aqui é porque eu não tenho como mexer nesse nível sem ser um rootkit de kernel. E ele não vai estar lá só para fazer isso. Ele também vai ter feito outra coisa, vai ter feito conexão, vai ter infectado a máquina com outra coisa, enfim. E estas coisas, de acordo com aquilo que eu já falei antes, elas vão estar nos vestígios, mas não vão estar na máquina. Isso você vai abrir o olho na hora que estiver fazendo a sua análise. Beleza. Como é que eu resolvo esse problema, gente? Primeiro, se você faz o dump de memória em formato de crash dump, uma estrutura chamada kernel DTB, que é algo que ele adultera, ela vai num registro de controle chamado CR3. E isso ele não tem como impedir. É impossível. Se ele tentar impedir da tela azul. Ou seja, se eu tenho o meu dump de memória, ao invés de em formato RAW, eu boto em formato de crash dump, eu consigo isso aqui e metade dos meus problemas já estão terminados. Outra coisa, eu tenho que tomar nota sempre do SO de Service Pack, porque o Volatility permite, através da option ---- profile, que eu diga, estou usando, ou esse dump aí era do Windows Vista 64 Service Pack 1. E com isso eu consigo resolver este problema todo. Ao contornar os abort factors, eu consigo fazer a minha análise. Na minha análise vai aparecer aquele rootkit e a partir daí é a análise de forense normal. Eu vou fazer a análise de memória, eu vou detectar o cara, vou baixar o processo, o binário lá de cima do processo dele e vou analisar para ver o que ele estava fazendo, além de se esconder. Né? Aí tem aqui uma brincadeira, porque tem sempre alguém que fala assim, pô, mas e se eu fizer um rootkit que faz isso, 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 isso e isso? Se esconde completamente. Aí eu diria o seguinte, a palestra não é sobre criação de monstros, ela é sobre antiforense, tá bom?
Beleza, terminando, análise de malware. A gente tem duas formas de fazer análise de malware, ou várias talvez, mas as duas mais comuns, né? Tem terminando toda hora, né? Mas agora é de verdade. A análise estática, você analisa o binário sem estar rodando, cara. Análise dinâmica, você está rodando, monitorando, etc. Tem uma série de anti-análise estática, anti-análise dinâmica, fazendo monitoramentos, etc. Aqui o Fear Scripter, mostrando que você pode escolher o comportamento desses caras. O outro aqui também, que você clica na option e ele implementa aquilo no teu executável. Agora, a melhor anti-análise que a gente vai mostrar, você espera até 17 horas, que é a palestra do Rubira. Então, acalma aí, que ele vai falar sobre isso. Mais 2 horas. Agora, só para dar uma técnica, não sei se ele vai comentar dessa, o Crash comentou comigo uma técnica bem legal e eficiente, que é o seguinte: você usa o Linux, instala o Wine, para você poder rodar binário de Windows, joga essa linha aqui, ou seja, ele vai montar um arquivo que é normalmente grande, que são todas as chamadas API que ele está fazendo, e isso aí, em geral, os vírus, os malwares não estão preparados para se ocultar. Eles se ocultam das estruturas que o Procmon, Regmon vão estar fazendo quando eles estão rodando em Windows. Então, se você faz esses caras, se você roda dessa forma aqui, você pede depois aí um pãozinho de queijo, vai comer e vai esperar. No final, você abre esse arquivo e vai achar o monitoramento que você está precisando. É uma técnica bem legal, o Crash comentou comigo, a gente testou e funciona, que é uma beleza. Ok? Aqui a careta dele, tá? Não é muito amigável, mas é melhor do que nada, né? Para terminar, concluindo, finalmente, vocês estavam dormindo, ninguém estava aí no início, eu tenho que abusar, né? Não, o início da palestra estava igual a torcida do Botafogo, tinham 6, né? Nelson e mais 5. Gente, olha só, pontos importantes da palestra. Antiforense não é mais pesquisa, a gente encontra isso bastante, principalmente aquelas 2 técnicas que eu comentei, de fazer uma deleção incluindo o conteúdo e fazer a troca dos MAC times. Isso está hoje incomodando as nossas perícias. A correlação é uma das maiores chaves que a gente tem para poder combater quando você enfrenta uma técnica de antiforense. E a melhor de todas, essa tríade de forense de disco, forense de memória e forense de rede, ela precisa ser aplicada. Porque se você fica só na forense de disco, você perde uma série de vestígios e não consegue correlacionar. Beleza? Referências, jabá do blog. E eu ia falar mais do Octane Labs, mas rapidinho. Octane Labs é um grupo de pesquisa e a gente precisa de ajuda. Tá? Se você gosta de desenvolver, a gente monta uma série de ferramentas e pesquisas em cima de computação forense, fala comigo e a gente troca e-mail, te inscrevo no grupo e a gente trabalha em cima disso, ok? É tudo antiforense, tem uma série de projetos, o Muffin já saiu, testem, oi? Um resumo? Vou falar rapidinho, então. Beleza? Obrigado, pessoal. Perguntas não vai dar tempo, obviamente, mas me encontra por aí, faz e beleza. Valeu, tchau. Acabou.